Olá, eu sou a Dora Kramer e esses são os meus amigos Marcelo Madureira, Márcio Fortes e Pedro Paulo Magalhães, no nosso programa Não é Bem Assim, que nesta semana vai discutir duas situações que uma tem a ver com a outra. É o seguinte, aqui no Brasil, os poderes brigam e os poderosos no exterior confraternizam. O que é isso exatamente? Nós vamos destrinchar para vocês. É claro que a briga dos poderes que eu estou falando é da confusão, ou melhor, a mais recente confusão do governo com o Congresso em torno da tal da desoneração das folhas de pagamento, com o STF no meio da refrega. E aí, qual é outro assunto? Que é a confraternização do exterior. É que integrantes do Judiciário, do Executivo e do Legislativo vão para o exterior em vários eventos que você não sabe bem. Não sabe bem, não. Não sabe quem patrocinou, as expensas de quem, para quem que eles vão falar, por que que eles vão falar e, principalmente, por que não dão transparência a isso? Essa é que é a questão. A coisa fica obscura. Tudo isso a gente vai discutir aqui com você, que fica aí porque o programa vai começar. Vamos lá? E aí, começamos por qual briga? Não, por qual assunto? A briga ou confraternização? Vamos partir do Brasil, e do Brasil a gente vai pelo mundo passeando. Vamos lá. Vamos lá, começando por você então. Já se meteu a querer falar? Não, o que a gente observa no Brasil é um cabo de guerra entre os poderes, né, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, por questões que são mais de interesse das corporações dos poderes do que propriamente da sociedade brasileira, muito embora essas coisas acabam sempre tendo consequências para o conjunto da população, mas que impedem que você tenha uma agenda positiva, construtiva, né? É como se o Brasil não tivesse problema nenhum. Então, eu introduzo o assunto por isso, né? De uma maneira bem breve e sucinta. Acho que vocês podem aprofundar as questões. Tá, quem é que quer aprofundar a questão e qual questão primeiro? Acho que a gente está timidez, hein? A gente está vivendo aí uma evolução, né, clara, se você olhar para o Poder Executivo, que começou, né, o governo Lula 3 começou compondo, né, claramente compondo, tanto que fez a composição de aceitar o Lira, a reeleição do Lira, aceitar a reeleição do Pacheco, sem nenhum nenhuma contradição, nem combater de jeito nenhum, porque fez um acordo e que inclusive ampliou o espaço fiscal para ele poder fazer diversas coisas no primeiro ano de governo, então nisso veio numa composição. Mas à medida que a coisa foi andando e que está andando e que a disputa começa a se acirrar, porque tem uma perspectiva de disputa de poder na frente pela quem vai ser o próximo presidente da Câmara, quem vai ser o próximo presidente do Senado, que está mais pacificado de certa forma, aí você começa a ver a guerra, né, a guerra não digo, mas um conflito claro entre o governo e os poderes em geral. E está se desenhando também, está se falando muito de uma dobradinha entre o Executivo e o Judiciário, o STF. É evidente, né? Não tá nem se uma falando, dobradinha, né? Para quê? Para poder amortecer o poder do Congresso. Quer dizer, a grande novidade que a gente tem na política brasileira dos últimos anos é esse poder, né, que fez muita musculação, né, para ficar bastante, que é o poder legislativo, com a capacidade de determinar orçamentos, de modificar diversas coisas. Então, isso é uma situação nova e que, aparentemente, a situação que eu tenho, pelo menos, é que o Executivo não conseguiu ainda se adaptar a isso. Então, e por isso é que também essa dobradinha, que ela é real, essa dobradinha que você se refere, Executivo e STF, o Executivo busca, mas não dá certo. Não dá certo por quê? Exatamente porque o governo parece que não entendeu o tamanho da musculatura do Congresso. O que acontece? Quando ela é posta em prática, acirra o quê? O que o próprio presidente do Congresso chamou de crise de confiança entre os poderes, pois né, não, Márcio? Então, acho que sim. Quer dizer, começou quando? Quando o Lula foi eleito não só pelo PT, foi eleito por um conjunto de fatores, de tendências políticas, os que eram do centro, vamos dizer assim. Quer dizer, a Simone Tebet
votou e fez campanha para o Lula no segundo turno. E outros, enfim, influentes participantes da vida política nacional. Então, foi eleito para isso. Aí teve a transição, todo mundo se lembra disso, em dezembro de 2022. A transição foi civilizadíssima, o Geraldo Alckmin presidiu e tal, daí saiu aquele orçamento inicial da transição, etc, etc. Da transição saiu a pacificação da eleição do Arthur Lira, a pacificação da transição no Senado, e a transição foi um dos primeiros movimentos do governo também. Só que, lá de trás, o Congresso tinha conquistado uma série de ferramentas de exercício do poder. Não é prerrogativa, isso que vinha lá do tempo que o Ciro Nogueira foi o chefe da Casa Civil do presidente Bolsonaro. Ciro Nogueira é senador, presidente de partido, era o chefe da Casa Civil. Então direcionou muito do orçamento da União para o interesse dos congressistas. A gente se lembra vagamente, né? A emenda secreta, a emenda de partido, a emenda não sei o quê, o orçamento secreto, isso e aquilo, os relatores, etc, etc. E o governo não se preparou para essa nova feição do Poder Legislativo. Ficou amarrado ao Poder Legislativo lá de 2002, 20 anos atrás, quando a transição foi civilizadíssima. A transição do Fernando Henrique para o Lula no primeiro governo foi a coisa mais civilizada do universo, não é? Tudo elegante, tudo bonitinho, era oposição, era o PT e tal. E aí esqueceu também que o governo não é do PT. O que aconteceu? O Poder Executivo não conseguiu, até agora, apresentar um projeto de Brasil. Não só para o seu governo, mas o que quer do país. Aí ficam umas brigas paralelas dentro do próprio governo. Quer dizer, o ministro das Minas e Energia brigando com o presidente da Petrobras, o IBAMA brigando com a Petrobras pela margem equatorial não sei de quê, a energia daqui para ali. Essas questões que são administrativas, não são questões de Estado, são questões que o governo dentro dele tem que resolver. Como ele briga dentro de si, não apresenta um projeto, o legislativo que tem poder, obteve esse poder, toma conta. E toma conta com o interesse corporativo, com certeza, como disse o Marcelo. Por quê? Porque tem a eleição do presidente da Câmara. Vai ser eleito o novo presidente da Câmara aquele que mais agradar aos seus pares, que são os seus eleitores, são os deputados. Os eleitores do presidente da Câmara não somos eu nem você, são os deputados que lá estão. Severino Cavalcante foi eleito presidente da Câmara, se lembra disso? Porque é quem mais parecia com o presidente do sindicato dos deputados na época, uma espécie que se existisse isso. Então, desse conflito, o legislativo cresce. E cresce em quê? Onerando as finanças públicas, pedindo mais dinheiro, não respeitando os limites de gastos que foram combinados ano passado, no interesse corporativo e dos eleitores, porque, afinal de contas, esse ano também tem eleições para prefeitos. Márcio, mas nesse quadro que a gente traça aqui, que a gente não é presidente da República, a gente não é presidente de poder, no entanto, a gente consegue ver e não somos mais inteligentes, nem menos, aliás, né, que qualquer dessas autoridades, que, portanto, deveriam estar vendo esse quadro traçado desse poder hiperbólico, digamos assim. Eu não sei se é hiperbólico. Mas um poder que cresceu muito, pronto, só para resumir. E que, no entanto, isso indicaria que deveria ter ido numa toada daquela que o Pedro Paulo se referiu no início, né? Porque o governo ali parecia estar compreendendo, não posso entrar na mesma velocidade, né? E com o mesmo peso, com a mesma mão e pé pesado de antes. E não, então essa questão da desoneração da folha, já houve outros casos em que o governo foi na força bruta tentar derrubar decisão do Congresso e se ferrou. Mas começou logo o marco do saneamento. E teve várias experiências ruins. E todas derrotadas pelo governo. Derrotadas. No entanto, nessa questão da desoneração, que não vamos aqui discutir o mérito, tá? Senão não acaba mais esse assunto. O governo, 3 vezes o Congresso disse que queria de um jeito, ou seja, as folhas sem a cobrança, com as isenções tributárias, né? E aí vai o governo e recorre ao judiciário, que é aquela instância quando você não tem mais para onde ir, então vou para a justiça. E agora fica fazendo uma história de que não, vamos negociar, mas negociar com uma liminar favorável do Supremo na mão. Senta na mesa numa posição de força. Como manobra, acho que é até esperto. Só que espertos
tem em muito maior número no Congresso, onde ninguém chega por ser bobo. Não, de cara o governo errou inicialmente nessa questão, quando uma vez votado o projeto da reoneração, o governo fez uma medida provisória, antes de recolher o judiciário. Foi uma agressão, na visão dos congressistas, àquilo que tinha sido votado em contrário. Precisou recuar, porque... Recuou. Então Isso. já entrou na negociação fraco, porque teve que negociar antes, teve que recuar antes de negociar. Aí vai, pronto, está valendo. Recorrer ao judiciário nessa questão técnica é um absurdo. Não pelo mérito, como você falou, né? É pelo modo de fazer. É o modo, porque O não, modo é, de fazer. não é força, gente, é jeito. Só o detalhe, né, que nesse pôquer, né, que é um pôquer, o legislativo saca da manga para cativar, né, para seduzir o judiciário, o projeto dos quinquênios, né, para os membros do judiciário, né, que causam, por efeito cascata, um rombo nas contas públicas e um problemaço para o executivo. Além de ser uma iniquidade. Também. Não vamos entrar nesses méritos, senão a gente vai ter que fazer um programa de 8 horas hoje. Mas as armas usadas não tem nenhum, como é que se diz, preconceito, né? Faz qualquer coisa, qualquer negócio. Agora, o que eu acho que ficou Nenhuma claro... cerimônia. Nenhuma cerimônia, né? Faça um projeto aqui para dar vantagem para o judiciário para ver se ele fica do meu lado e não do lado do executivo. Quer dizer, é nesse nível a brincadeira, primário, né? Pedro? Agora, o que salta aos olhos, para mim, que saltou aos olhos nessa discussão, com o discurso do Pacheco, de certa forma, principalmente, que estava mais próximo do governo, é a reclamação de que o governo, e para mim parece que isso está acontecendo pelas reclamações, o Lula não está entrando de cabeça nessas negociações, né? Ele está terceirizando essas negociações para agentes de negociação que parecem incompetentes. Não parecem competentes. Não parece que... O Padilha é rejeitado, né? O Padilha é rejeitado. O Rui Costa parece que é uma mão de ferro. É um petista que tem lá o projeto dele e não quer saber, não sai para um lado nem sai para o outro. Ele vai firme ali, executando aquilo que ele acha que deve, sem entrar nesse mérito. Então, se você é o tipo do assunto que exige uma interlocução política, conversa, almoça, afaga, não sei o que e tal, até que consegue, né? Consegue que tá bom, então vamos dar um refresco aqui, vamos aceitar isso, vamos chegar numa solução no meio, alguma coisa desse sentido. Não. Resolveram o quê? Não, eu vou continuar peitando. Então, eles estão com a situação hoje, eles estão com uma decisão da justiça na mão, mas com o Congresso todo em pé de guerra contra eles. O que isso vai dar? Pois é, agora, e a gente sempre ressalta aqui, eu acho que várias vezes ressaltamos as qualidades do ministro Fernando Haddad. Não só na questão da condução da economia, como também na condução da articulação política no Congresso. Um dos elementos desse atrito agora, cujo eixo saiu da Câmara temporariamente, mas está no Senado, foi uma entrevista do Haddad, dado à Folha de São Paulo, chamando o Congresso de irresponsável do ponto de vista fiscal. Não devia ter falado isso. Pois Errou. Olha como o cara Errou. que é tão... Errou. Estou falando por causa dos erros aí, Ninguém é da perfeito. trajetória errática, né, que o Pedro Paulo estava Então vamos lá, a economia brasileira, você falou, o Haddad tem lá suas coisas, eu acho ele ótimo, entendeu? Conciliador, exerce liderança contida. Seu maior adversário é o PT. Uhum. O maior adversário da política econômica do governo, cujo presidente é do PT, é o próprio PT. Então ele vai lidando com essa coisa toda. Só que a economia brasileira não vai bem. Vão bem os sinais externos, a inflação meio contida, não é? As taxas de desemprego não aumentam, ao contrário, reduzem um pouquinho. A questão de investimentos estrangeiros não está se comportando mal. Quer dizer, as aparências, o dólar não sobe, essas coisas, as aparências são de que está tudo bem, o que amortece o empenho da opinião pública no suporte ao governo. Porque por que o governo não quer aumentar os gastos públicos? Está tudo tão bem, não é isso? Por que não dá o quinquênio? É só dinheiro que vai custar? Alguns bilhõezinhos para um orçamento de 1 trilhão? Ora bolas, então faz, só que não está bem. Não está bem e o resultado prático de não estar bem nos olhos da população vai surgir daqui a pouco, que é a inflação. Não estou dizendo que vai acontecer, mas o contraponto de não ter inflação é o juro ser alto, é a limitação da abertura de novas empresas e, no caso prático também, diário agora, aqui hoje é dia 1º de maio. Se você tivesse uma empresa
Você recolheria a Previdência, já que o ministro Zanin e o Congresso, em parte, o Supremo, em parte, disse que é para pagar? Não, eu, Dora, Como é que você vai fazer porque tem uma decisão, Não, mas senhor. você que sabe... Você vai fazer um cheque, tirar do caixa da sua empresa, que você está todo mundo sempre precisando de dinheiro, vai entrar num crédito bancário, coisa que o vale, para pagar uma coisa que está em dúvida jurídica, se é para pagar ou não, ainda que todo mundo saiba que vai ter exoneração. Mas a liminar não está valendo? Eu sei, está valendo a liminar, mas a liminar, mesmo na decisão do Supremo, depois o Congresso vem e derruba. Faz uma lei, faz uma emenda constitucional, faz tudo o que tem que fazer. Então você gastou seu dinheiro, você vai pegar de volta? À toa. Não, não vai pegar, né? Então nunca pega. Entendi. Vai entrar nos precatórios do Paulo Guedes, aquela coisa, não dá, pô. Reduzindo a questão, né? Logo reduziu a arrecadação automaticamente. Reduzindo a questão ao seu denominador comum, o Brasil é um país de incerteza. E quem é que vai investir num país desse? Qual é um país que vai crescer, né, como deveria crescer, com esse cenário de incerteza que a gente vive? Mas tem também, peraí, tem outras duas certezas. Tem umazinha que é uma coisa muito certa, que é que você tem que fazer. Não se esqueçam de dar o like. Agora é hora de dar o like. Vamos lá, 1, 2, 3, like. E depois, se você ainda não é assinante do nosso canal, assine o nosso canal, compartilhe com os amigos. Nós estamos aqui, Não É Bem Assim, com Dora Kramer, todas as quartas-feiras. E também, não só no YouTube, em todas as plataformas de podcast. E brevemente mais novidades que a gente ainda não pode contar. Exatamente. Olha só, e eu falei em certezas, né? Segunda certeza. Você falou, o país de incerteza, mas tem coisas certas, como é bom assistir ao Não É Bem Assim, e outra, como é horrível a gente ver essa farra dos três poderes em geral no exterior, uma completa falta de pudor dos poderes legislativo, judiciário e executivo. E eu estou falando, sabe do que é? Esses eventos que tem. Agora teve um último que foi, meu Deus... Londres, que chocou mais, porque simplesmente resolveram que a imprensa não podia nem ficar no andar aonde estava acontecendo a coisa, que é para ninguém saber o que eles estavam falando, para quem que estavam falando, com que objetivo estavam falando. E isso ficou muito chocante, porque se você junta isso ao fato de ministros do Supremo se recusarem a divulgar suas agendas, só 4 dos 11 divulgam agenda, ministros do Poder Executivo irem também a esses converscotes com assessores que são pagos pelo poder público, e daí também quem paga privado também é um problema, porque ninguém revela quem são essas pessoas. E aí você não pode saber se há conflito de interesse com o executivo, com o judiciário, até que ponto isso é lobby, enfim. É um converscote. E como eu estava dizendo no começo, até sob inspiração aqui do meu amigo Pedro Paulo, né? Os poderes brigam no Brasil e os poderosos confraternizam sem a menor cerimônia no exterior. E por que no exterior, gente? Porque tem o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues. Não. O como aí? complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues não é uma verdade sociológica, mas é uma boa tirada. Você faz qualquer coisa para pegar um aviãozinho no Galeão e dar uma passadinha em Londres, entendeu? Se fosse em Brasília, não tinha graça. Se fosse em Belém do Pará, não tinha... uma coisa... Aí você vai lá, porque aí você visita aquele Big Ben, né? Vê a rainha passar na rua, é engraçado e tal. O rei passar na rua. Essas coisas todas é outro charme, fala inglês. Provinciano, jacu, complexo de vira-lata. Brega, jeca. Não precisa. Você sai lá do interior de Goiás, daí de repente você vê que está no Supremo Tribunal Federal, aí você pode ir a Londres, Lisboa. Cara, é muito jeca, pobre. Se fosse só jeca, era um problema, mas não era um grande problema, era só uma questão de aparência. Mas é uma coisa de fundo muito pior, né? Porque se você tem esse conflito, ainda mais existindo o nível de conflito que está acontecendo entre os três poderes nesse momento, você vê os mesmos atores participando de conversas. A impressão que dá
é que lá vão fazer os acordos, os conchavos, vai chegar no acordo para resolver. Não é verdade, não tem nenhum, não necessariamente, até pode acontecer, mas é uma coisa que esconde. Então, quem é patrocinador da paz entre os poderes no Brasil? Ela é o patrocinador do evento, lá que botou todo mundo junto. Ora, onde é que nós estamos? Quer dizer, como é que pode um negócio desse ser um país? Não é não é uma republiqueta em que um patrocinador ou um grupo econômico que faz um evento desse tipo passa a ser patrocinador da conversa entre os poderes. Isso não faz nenhum sentido. E do escurinho do cinema. Totalmente. Porque você não sabe quem patrocina, por que patrocina, o que está envolvido, se você tem o nome ali. E as respostas são assim. Porque tem as matérias dos jornais, né, que obviamente vão sempre procurar e vão sempre perguntar. É assim, é uma questão contratual. E pronto, não podemos revelar quem são. Mas é obrigação. Tem um artigo na Constituição que eu adoro, fora o 5º, que é dos direitos e garantias, né, que esse é meu predileto, mas o 37, que é a regra da administração federal. Tem vários preceitos que precisam ser cumpridos. Administração pública, não é só a federal. Pública, exatamente. E dois que cabem aqui, transparência e publicidade. Transparência, quer dizer, publicidade, você tem que dar publicidade aos seus atos e você precisa preservar a impessoalidade. Isso está na Constituição. E, no entanto, os outros poderes, legislativo e executivo, descumprem, mas e o judiciário, que é o guardião da coisa? Pois é. Não, né? Mas aí tem contratos que eles assinam, contratos de caráter pessoal, né? Nada paraoficial, que impedem que eles revelem, que exerçam uma obrigação constitucional, que tem a ver com o cargo que eles ocupam, né? E o cara foi convidado justamente para participar, né, desse converscote, desse piquenique, por ele ser o membro importante do Legislativo, ou por ele ser da Suprema Corte, do STJ, ou por, entendeu, cara? E ainda recebe cachê, né? E tem o cachê. E ainda faz uma moral com a patroa. Aí, dona Diolinda, arruma a mala que vamos passar o fim de semana em Londres, né? Esse é o complexo de vira-lata. No contraponto, o Marcelo está pessimista com o Brasil, assim, não vai dar certo aqui. Eu acho que o Brasil continua sendo formidável, entendeu? Quando eu vejo também o que está acontecendo no resto do mundo. Não é privilégio. E esse tipo de jequice aqui é o complexo de vira-lata, é Brasil e pronto, não tem jeito. A questão das finanças públicas brasileiras, que é o nosso grande problema, parece ignorado, é gravíssimo. Mas nós continuamos, brasileiros, com os nossos valores espetaculares. Eu tenho horror não, mas eu desconfio dessa coisa de dizer que tem que estudar no exterior, isso, aquilo, quando nós temos aqui capacidade de preparar pessoas, de utilizar talentos e tudo mais, e de nos manter como somos. Quer dizer, a gente não fica aqui prendendo gente porque está brigando a favor do Hamas ou dos palestinos em Nova York, como é nos Estados Unidos. Olha, e tal. Não é porque nós somos mais tolerantes, nós somos mais conciliadores, nós recebemos bem os imigrantes que nos procuram, bem e legalmente, os imigrantes que nos procuram, já em número grande, 250 mil. Marcos, mas é a farra que nós estamos falando, a farra farra é ótima. Poderes. Por isso é que eu acho que tem que evitar a farra dos poderes e tal, para confirmar a nossa capacidade de ser altivo, não precisar de passear no exterior. A gente tinha que, ao contrário, que nem quem vai ter cena aqui, o G20 no Rio de Janeiro, atrair o mundo para ver as nossas qualidades. Já não falo do show da Madonna, que é um pouco pior do que o G20. Márcio hoje caprichou no espírito poliana. Hoje ele caprichou. Ele conseguiu tirar desse limão aqui uma limonada. Da mesma forma que nós importamos o politicamente correto, essas bandeiras, né, essas pautas de bandeiras racialistas, feministas, né, que eu não sou contra, mas como se isso fosse o ó do Borogodó, a coisa mais importante. Solução nacional. Daqui a pouco, nas nossas universidades, você vai encontrar a cópia, né, das universidades americanas, até por uma fraqueza, talvez, nossa, intelectual e tal. Você deu uma ideia ruim agora, hein? Você não dá ideia. Dando ideia. Não dá ideia. Não, o espírito conciliador brasileiro não vai fazer nada em excesso. Não vai. Pois é, mas o espírito conciliador às vezes suporta ver isso que está acontecendo, que nós estamos tratando aqui.
Eu não sei se em algum outro país, com um espírito menos conciliador e tolerância, por exemplo, como é a Argentina, né? Tá bom, estão lá ferrados, meu menino. O cara está no primeiro ano do governo e o povo já está na rua cobrando e tal. É uma coisa diferente da gente. E ele está conseguindo, o Milei lá na Argentina, está conseguindo conquistas no âmbito do Congresso. Por quê? Porque lá a questão da inflação é tão grave, o avanço da miséria, porque nós aqui estamos, não vou dizer acostumados, nós conhecemos a miséria e a desigualdade brasileira. Desde sempre, a Argentina já foi troço, né? Não conhece, então ficou ostensivo demais, tanto que votaram no Milei, tanto que o Congresso, que é contra o Milei, está ouvindo a opinião pública no seu todo, não só os movimentos sindicais que fazem greve, etc., etc., lá, mas que está gostando de encarar os graves problemas argentinos, que são novidades que eles não conseguem encarar. Então, é um pouco diferente para país e tal, aquela coisa toda. No Brasil, é sério. Quer dizer, por exemplo, essa semana foi lá o governo levar o projeto de regulamentação da reforma tributária, uma coleção de propostas de lei. Esse ano não vai acontecer nada, porque tem eleição para prefeito, porque tem a sucessão das direções das casas legislativas. Enquanto isso, o nosso sistema tributário é capenga, é ruim, é desatualizado, é oneroso e ineficaz e aumenta o custo dos nossos produtos que querem competir no exterior até, os produtos industriais. E mesmo para o consumidor interno. E também. Porque é injusto. O nosso sistema tributário é injusto. Então, a consequência disso é assim. E existe um outro pano de fundo que eu adoro falar também, que você já sabe. Brasília. Brasília é uma maravilha. Adoro Brasília. Eu também morei lá há muito tempo. Acho que é uma cidade muito boa de morar e tal, coisa, sobretudo porque é paga por nós todos que não somos de lá, não é? Quer dizer, a segurança de Brasília é paga pelo orçamento federal. O que a pobre da Brasília tem a ver agora com o nosso assunto? Vamos lá. Lá não tem povo. Não tem a sociedade não governamental. É por isso que o povo vai fazer farra lá em Londres. Também não, porque eles confraternizam normalmente em Brasília nos fins de semana, aquelas coisas todas. Você acha que esse tipo... Não, sou obrigada até a te dar um pouquinho de razão, Marcelo. Puxa, eita, que conquista. Porque é verdade, que tem essa cultura mesmo, mas eu acho que essa cultura é do poder. Brasília tem 3 milhões de habitantes. Brasília tem a promiscuidade. Brasília tem 3 milhões de habitantes, 3 senadores e 8 deputados federais e mais os deputados distritais, aquela coisa toda. Desses 3 milhões de habitantes, 2 milhões e 700 são funcionários públicos do governo federal. Aconteceria no Rio de Janeiro? Não. Não. Cadê a pressão da opinião pública? Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal aqui que estão no Rio de Janeiro são exemplos de bom comportamento. Não é isso. Entanto, está aqui o povo. A responsabilidade do governo federal, você não pode limitar o governo federal a um cluster, né? Uma coisa esquisita que tem lá, que o filho do ministro do Supremo só vai namorar a filha do fiscal da Receita Federal, porque são os caras que estão lá. Então, a 4ª geração de Brasília é de pessoas nascidas lá, filhas de pessoas que nasceram lá. Então, acabou, não tem o resto do Brasil. Como são todos, em tese, não todos, uma grande parte, funcionários. Todo mundo é funcionário. Quer dizer, a grande conquista é o concurso público anual. Mas Marcelo, isso é um assunto que é uma constatação, mas isso aí não vai mudar. Não, mudar não vai. Isso a transformação. Atenção. Esse ano, mas não vai mudar. A Esther Dweck agora, no concurso, o Enem dos concursos públicos, tomou uma iniciativa formidável. Que é expandir os concursos pelo país todo. De cidades você vai poder fazer esse concurso, porque até então, concurso público para o governo federal é só em Brasília. Então, ou você tem dinheiro para se deslocar para Brasília e morar lá uns dias e tal para fazer o concurso, então o que acontecia? As vagas eram tomadas por pessoas moradoras em Brasília. Considerando que a capital já mudou há 60 anos, 64, né? Isso, em termos de história não é nada. Isso, tá bom, mas não vai mudar, como diz o Pedro Paulo. Estamos aqui caminhando para o nosso fim, porque tem aquela pessoa que você já conhece, o Nando, que é o nosso vilão. Não é vilão, é nosso diretor. Então, vilão que fica dizendo, cara, acabou o tempo. Então, vamos caminhando para o final. E alguém quer fazer alguma consideração? Pelo amor de Deus, eu não sou sobre. A minha consideração é com você. Você que está aí nos assistindo, dá o seu like, que é muito importante para nós. Essa é a minha consideração. Alguém quer falar alguma coisa para falar? Eu acho que o que é importante nesse assunto, que a gente está falando, dos dois assuntos, né? Era, primeiro, que houvesse uma cobrança mais
forte em termos da transparência desses atos todos, Sem quer dizer, dúvida. dessa situação toda, e acho que o que a gente precisa, na realidade, para poder melhorar essa situação é uma conscientização do próprio governo e, lógico, que do Congresso também, mas a política tem que ser executada, tem que ser exercida, né? E a conversa é que vai chegar às trocas republicanas que podem construir um resultado, algum caminho para essas questões todas, como a exoneração e como outras. E os né? termos da conversa também, né? Exatamente. Porque me parece que essa coisa de emenda, cargo, ficou uma coisa superada que já não tem mais efeito, então, né? Então, a coisa, o diálogo se dá em termos que, de repente, a realidade já superou. Então, está precisando de uma concertação aí geral, revisão de procedimentos. Poderia vir da liderança que, evidentemente, o presidente da República tem, se ele enfiasse na cabeça que ele não é mais presidente do PT. Pode até ter, mas não exerce. Pois né? é, por Por causa isso. disso. Eu tenho séria dúvida se a questão é porque ele não é presidente do PT. Eu acho que tem uma característica de que o Lula não é mais o mesmo. Ele não tem mais a disposição, o saco, a paciência. Não está afim. É isso Não tanto tem que você demonstrado falou. isso. Ele não tem entra demonstrado na isso. coisa. Ele não entra. na Ele coisa. ele só entra no último momento. Aí agora o Pacheco está se fazendo de primadona. Não é bem assim. Já na hora que queria, você não quis. Então agora espera um pouquinho. Quer dizer, não ajuda. E ele tem cacife. Ele tem... É um encantador de serpente, todo mundo fala isso. Olha, ele vai lá na conversa e ele consegue tirar o pedido. Então, tá faltando isso. Em resumo, Palavra final. eu recorro a Aparício Torelli, o imortal Barão de Itararé, que fundou a Manha, um dos maiores jornais humorísticos que o Brasil já conheceu. Ele dizia: de onde menos se espera, é de lá que não sai nada mesmo. Esse é o Brasil. E com isso ficamos aqui, porque daqui, contrariamente ao que o Marcelo disse, sai muita coisa. Ao contrariamente do que você disse, não. Aqui é o Aparício Torelli disse, daqui sai muita coisa. E vai continuar saindo se você estiver aqui conosco. Tchau por agora e até semana que vem. Beijo.